Bom dia. Vamos iniciar agora a defesa do trabalho e conclusão do curso do formando César Roberto da Silva, e ela vai tratar sobre GeoGebra como uma ferramenta para estudo das quádricas. Então, desejo a você uma boa apresentação, César. Você tem a palavra. Ok, obrigado. Bem, meu nome é César Roberto da Silva e vou apresentar o trabalho de conclusão do curso intitulado de GeoGebra, uma ferramenta para o estudo das quádricas, desenvolvido sobre orientação do professor William Artiles. O objetivo dessa pesquisa foi investigar como o GeoGebra pode contribuir para o estudo das superfícies quádricas, tornando conceitos abstratos mais acessíveis para visualização por meio da visualização dinâmica. Então vamos dar início à apresentação. A gente inicia fazendo uma breve introdução e a contextualização do tema, tá? A geometria analítica, ela integra conhecimentos de álgebra linear, geometria e cálculo. O ensino ainda apresenta dificuldades devido ao foco excessivo em procedimentos algébricos. O estudo das superfícies quádricas, entre elas elipsoide, hiperboloide, paraboloides e cilindros, favorece a integração desses conteúdos. Ferramentas computacionais auxiliam na visualização das superfícies e tornam a aprendizagem mais significativa. A pesquisa destaca a importância das representações geométricas e das tecnologias digitais no ensino e na aprendizagem da matemática. É isso, a geometria analítica ela representa uma importante ligação entre a álgebra linear, a geometria e o cálculo. Só que, durante a formação acadêmica, é comum a gente observar que o ensino enfatiza excessivamente os procedimentos algébricos, enquanto a interpretação geométrica recebe pouca atenção, não devido à falta de importância, mas falta de recursos, principalmente os tecnológicos. Essa dificuldade torna-se ainda mais evidente quando a gente estuda superfícies quádricas, pois muitos estudantes conseguem resolver as equações, tudo certo, mas têm dificuldades de imaginar a superfície no espaço, não tem um domínio abstrato da figura. Foi justamente essa dificuldade que motivou esse trabalho. Sigamos adiante. E qual o problema da pesquisa que motivou esse estudo? A pouca exploração das superfícies quádricas na formação de professores e na educação matemática. O predomínio de procedimentos algébricos em detrimento da interpretação geométrica. Tecnologias digitais como recurso para ampliar a visualização e a compreensão dos conceitos. E aí veio a grande questão, uma questão norteadora. Como o estudo das superfícies quádricas, aliado às tecnologias digitais, poderia contribuir para o ensino da geometria analítica e para o ensino e para a aprendizagem dos conceitos do cálculo. É isso aí. Apesar da importância das quádricas, a gente sabe que é um conteúdo, ele ainda é pouco explorado na formação dos professores. Além disso, predominam abordagens algébricas, dificultando a expressão espacial, a compreensão espacial. Diante disso foi que veio essa questão, a questão norteadora, para a gente tentar abordar. E os objetivos desse trabalho, a gente tem como objetivo geral representar e visualizar as superfícies quádricas no espaço tridimensional, em R3. Analisar as interseções destas superfícies no plano, identificar as curvas bidimensionais resultantes dos cortes, facilitar a interpretação geométrica e a aprendizagem nos conceitos envolvidos.
É isso. O objetivo principal foi permitir que o estudante consiga visualizar uma superfície quádrica no espaço tridimensional. Além disso, a gente buscou compreender suas interseções com planos e identificar quais curvas surgem desses cortes, favorecendo uma interpretação geométrica mais significativa. E esses foram os objetivos gerais, os objetivos geral. E como os objetivos específicos, a gente tem que estudar as superfícies quádricas com eixos paralelos ao eixo x, y e z, determinar suas equações e identificar seus principais elementos geométricos, classificar as quádricas por meio da forma reduzida e das seções planas, aplicar os conceitos de autovalores e autovetores na análise e classificação das quádricas, favorecer a visualização espacial, contribuindo para o aprendizado da geometria analítica e do cálculo. Para alcançar o objetivo desse trabalho, na realidade, o objetivo desse trabalho é mostrar que a compreensão dessas superfícies quádricas vai além da manipulação das equações. Quando a gente integra conceitos de álgebra linear com os conceitos de geometria analítica e do cálculo, e com o apoio da visualização geométrica através de suas tecnologias, a gente busca tornar o aprendizado desses conteúdos mais intuitivo e significativo para os estudantes. E aí nós temos o referencial teórico, ou melhor, os referenciais teóricos, tá? Que são eles. O primeiro, a geometria analítica e a álgebra linear, através do estudo das superfícies quádricas por meio de equações do segundo grau em 3 variáveis, a utilização de matrizes, determinantes, autovalores e autovetores na classificação das quádricas, a integração entre geometria analítica, álgebra e cálculo, álgebra linear e cálculo, que é o referencial teórico desse trabalho. Na realidade, o referencial teórico desse trabalho está estruturado em 3 eixos. O primeiro é esse que foi lido nesse slide, que é a geometria analítica e a álgebra linear, que fornecem a base matemática para o estudo. O segundo é o eixo da tecnologia, das tecnologias digitais, com foco total no GeoGebra, como ferramenta de visualização e exploração dinâmica dos objetivos. E o terceiro eixo que vai ser visto também é o que trata das contribuições dessas tecnologias para o ensino da matemática, favorecendo uma aprendizagem mais significativa, por meio dessa visualização e desses conceitos. O segundo referencial teórico, como eu falei há pouco, são as tecnologias digitais no ensino da matemática. O GeoGebra como ferramenta da geometria dinâmica, a visualização de objetos matemáticos tridimensionais, as representações gráficas interativas para facilitar a compreensão dos conceitos e o desenvolvimento da aprendizagem por meio da interação da interação com os objetos matemáticos. Por isso, o GeoGebra foi escolhido porque integra álgebra e geometria em um único ambiente. A principal vantagem do GeoGebra é permitir a manipulação dinâmica das figuras, possibilitando que o estudante visualize imediatamente a alteração produzida nas superfícies, quando modificamos qualquer um dos seus coeficientes nas suas equações. E o terceiro referencial teórico é o ensino e aprendizagem da matemática. O uso das tecnologias de informação e comunicações são como recurso, o uso das tecnologias como recurso para potencializar o ensino da matemática. A aprendizagem dinâmica e significativa por meio das tecnologias digitais. O desenvolvimento da visualização espacial e da compreensão dos conceitos matemáticos e a integração entre a teoria e a prática e recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem.
eles favorecem a participação do estudante, essa, essa, esses recursos. Desenvolve a visualização e aproxima os conteúdos abstratos falados anteriormente à realidade dos alunos. Com isso, eles conseguem ter esse melhor entendimento. Assim, apesar disso, o GeoGebra não substitui o professor, mas atua como uma ferramenta de apoio no processo de ensino e aprendizagem, no uso das quádricas e qualquer outro elemento que tem essa dificuldade de entendimento. Metodologia utilizada. Nós usamos aqui como metodologia a pesquisa bibliográfica fundamentada em livros e artigos sobre geometria analítica, álgebra linear e tecnologias digitais. O estudo teórico das superfícies quádricas e de sua classificação por meio de matrizes, autovalores e autovetores. A utilização do GeoGebra para representar e visualizar superfícies no espaço tridimensional. O desenvolvimento de ilustrações exemplos, integrando teoria matemática e visualização computacional. A análise do potencial pedagógico do GeoGebra no ensino da geometria analítica e do cálculo. Essa metodologia adotada foi de caráter bibliográfico, apoiada em obras de geometria analítica, álgebra linear e no estudo das tecnologias. Após essa fundamentação teórica, eu utilizei o software GeoGebra para construir e visualizar as superfícies quádricas em 3 dimensões. No desenvolvimento do trabalho foram apresentadas as definições das quádricas, suas representações matriciais, os processos de deslocamento, as rotações, utilizando autovalores e autovetores, chegando na classificação das principais superfícies e nas suas visualizações dinâmicas. Essa abordagem permitiu integrar teoria e prática, tornando mais clara a compreensão de conceitos. Chegamos no desenvolvimento desse trabalho. Ele foi desenvolvido a definição geral das superfícies quádricas, o estudo da forma matricial das equações e sua interpretação geométrica, a aplicação do deslocamento, a mudança de base, rotação, autovalores e autovetores, na simplificação e classificação das quádricas. A gente fez a classificação das principais superfícies: a esfera, o elipsoide, o hiperboloide de uma folha ou de 2 folhas, os paraboloides, o cone e as quádricas degeneradas. Construção no GeoGebra para visualização das superfícies, as rotações, deslocamentos e interseções com planos, favorecendo a compreensão dos conceitos matemáticos. Nesse desenvolvimento, a gente estudou inicialmente essa definição geral das superfícies quádricas. Depois a gente analisou as formas matriciais. Em seguida, a gente apresentou deslocamento, rotação. A gente aplicou variações, né, no deslocamento, nas rotações, nos autovalores, nos autovetores, para simplificar essas equações. E aí a gente conseguiu, isso a gente permitiu classificar corretamente cada superfície. Todas essas representações foram implementadas no GeoGebra. Logo adiante a gente vai analisar elas, apresentar elas. Chegamos na visualização das quádricas. E o que são as superfícies quádricas? Uma superfície quádrica é o conjunto dos pontos no espaço tridimensional que satisfaz uma equação do segundo grau em 3 variáveis, x, y e z. Desenvolvendo, chegamos a isso aí. Tá? E como principais exemplos, como dito anteriormente, a gente vai ter a esfera, o elipsoide, o hiperboloide, paraboloide e o cone.
como a gente falou, né, são superfícies descritas por equações do segundo grau, em três variáveis, em três dimensões, e que elas, sabendo que elas aparecem em diversas áreas da matemática, da física, da engenharia. Por isso que nesse trabalho a gente estudou essas superfícies utilizando os conceitos da geometria analítica, álgebra linear e do cálculo, buscando compreender tanto sua representação algébrica quanto sua forma geométrica. E aí chegamos na classificação das superfícies. Nós temos à direita as superfícies, né, a esfera, elipsoide, hiperboloide, e suas respectivas equações reduzidas. Como ideia principal, a gente tem o quê? Os sinais dos coeficientes e os altos valores. A ideia principal do trabalho é mostrar os sinais, quando os sinais dos coeficientes e os autovetores da matriz associada determinam a classificação dessa superfície. E o que é que a gente encontrou no GeoGebra? O GeoGebra permitiu a gente construir superfícies em três dimensões, a visualização de rotações, deslocamento das quádricas, alteração dos coeficientes em tempo real, identificação das interseções com planos, que são os cortes, e melhor compreensão da geometria espacial. Eu vou agora exemplificar, visualizar um pouco, a partir do compartilhamento do GeoGebra, como você ficaria as... Como fica, vou mostrar aqui como fica como é a resposta às variações dos seus coeficientes. Eu vou iniciar aqui com uma... Todos estão vendo aqui o GeoGebra? Sim, obrigado. Vou iniciar aqui com o exemplo de uma esfera. Deixa eu mais isso aqui. Pronto. Essa esfera está aqui, a equação dela, tá? Eu deixei já o valor inicial do raio dela em 3 do eixo, porque é uma característica da esfera, né? Ela ter sempre, todos os pontos dela ter a mesma distância do centro, né? Então, se a gente pegar essa distância aqui em relação ao centro e alterar, a gente vai conseguir ter enxergar uma deformação ou uma compressão, né, diminuindo, e a gente consegue formar. Isso aí já deixa de ser uma esfera para ser um elipsoide. Isso aí é o que a gente chama de uma calculadora dinâmica, que a gente vê essa resposta à medida que a gente altera. Então, a gente alterou um coeficiente e a gente já já mudou a superfície geométrica. Além do que, não só a gente mudando, a gente tem a possibilidade de estar vendo essa alteração conforme altera o valor automaticamente. Então, ela fazendo essa alteração, a gente percebe a deformação da figura geométrica. Que são o quê? Aqui são A, B e C. A gente está falando de quê? Da distância do eixo, né? E aqui, é isso mesmo? E aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer o deslocamento dele no eixo da figura.
o D tá no, o D que está sobre o relacionado com o eixo X, esse eixo X ele está andando para a esquerda ou para a direita, mais ou menos no eixo X. Interessante que a gente pode fazer isso também em duas dimensões para o ensino médio, geometria espacial no ensino médio e tudo, né? E aí a gente pode também, além de ver essa mudança de figura, ela correndo aqui sobre um eixo, a gente pode variar. A gente pode transformar um elipsoide no hiperboloide, que é a gente trocando mais pelo menos aqui, ó, a gente já chega no hiperboloide de uma folha. Já não saiu de de uma esfera, chegamos, passamos pelo elipsoide e agora a gente está no hiperboloide. Tudo resultante da equação geral das quádricas. Podemos ir aqui também trocando esse menos aqui, que é um por um menos. Chegamos no hiperboloide de duas folhas e suas variações. Aqui é o deslocamento no eixo. E essa ideia que a gente tem de pegar essa ferramenta, essa tecnologia para sair da abstração das figuras geométricas, principalmente em R3. Vou voltar aqui para dar continuidade no slide. Sí, César, ya te queda poco tiempo. Certo. Tá o slide já aí, não, né? No, ainda no. Vamos seguir. E os resultados encontrados nesse trabalho foram o quê? Foi que o GeoGebra mostrou uma ferramenta muito eficiente para a visualização das superfícies quádricas em três dimensões, que a representação gráfica facilitou na compreensão das equações e de suas características geométricas. A utilização de recursos dinâmicos permitiu também observar em tempo real os efeitos das alterações dos coeficientes nas superfícies, foi o que a gente viu. A integração entre álgebra linear, geometria analítica e cálculo tornou esse estudo das quádricas mais intuitivo e significativo. O uso do GeoGebra evidencia seu potencial como recurso didático para o ensino e a aprendizagem da matemática, contribuindo para maior motivação e compreensão do estudante. Esses resultados obtidos demonstram como o GeoGebra é uma ferramenta eficiente para o estudo das superfícies quádricas. A possibilidade de visualizar as figuras em três dimensões e alterar dinamicamente esses parâmetros das equações tornou mais fácil compreender os conceitos estudados, que normalmente são apresentados apenas de forma algébrica. Além disso, foi possível integrar os conhecimentos de álgebra linear, de cálculo e de geometria analítica, favorecendo essa aprendizagem. E, enfim, chegamos às considerações finais. O GeoGebra mostrou-se uma ferramenta eficaz para a visualização e o estudo das superfícies quádricas. A utilização de representações dinâmicas favoreceu essa compreensão dos conceitos abstratos da geometria analítica. A integração entre álgebra linear, geometria analítica e cálculo possibilitou uma abordagem mais significativa do conteúdo. O uso de tecnologias digitais contribui para tornar o ensino da matemática mais interativo, motivador e acessível. O trabalho evidencia o potencial do GeoGebra como recurso didático na formação de professores e no ensino da geometria analítica também. E para encerrar, a gente tem como conclusão, a gente já verificou que o GeoGebra realmente
se tornou essa ferramenta importante. E aí eu espero que esse trabalho incentive professores, incorporem tecnologias digitais em suas aulas, enriquecendo o processo do ensino de aprendizagem, do ensino e aprendizagem. Queria agradecer aqui a meu orientador, professor Dr. William, pelos ensinamentos e o apoio durante todo o desenvolvimento desse trabalho. Agradeço também aos membros da banca, professor Gleidson, professor Will Cat, pela disponibilidade, e queria agradecer também aos colegas que estão participando aí dessa defesa, estão acompanhando. E é isso. Certo. Muito obrigado, César. Agradeço a sua apresentação e agradecemos pelo trabalho. Então, eu queria comentar primeiro por que eu escolhi esse tema para a defesa de um TCC, antepassar a las questões a Williquette e Gleison. Eu queria comentar o seguinte, de que vocês estão aqui, se estão formando como professores de ensino, e vocês se estão preparando para ser professor de ensino básico. Porque eu escolhi quádrica? Porque eu acho que é uma deficiência que temos no ensino superior da própria universidade e como se pode ver na bibliografia, en el ensino de toda la geometría analítica y álgebra lineal do Brasil. Las cónicas y las cuádricas son estudiadas sin hacer gráfico na lousa, apenas baseándose en las propiedades algebraicas das ecuaciones que las representan, procurando autovalores, procurando un deslocamento asociado con la parte lineal da ecuación polinomial asociada à definição. E o aluno nunca enxerga essa figura. Depois, o aluno vai aplicar esses conhecimentos em cálculo 3. E o aluno nunca viu essa representação, não tem ideia. E os alunos têm muitas dificuldades, nós, professores, cobramos o aluno com que ele tenha conhecimento. Então, isso que está aí é uma deficiência de nós do ensino superior, certo? Então, essa é a consideração que eu queria comentar aqui. Eu acho que o trabalho é para ser continuado. Então, agora vamos deixar a palavra a Gleison e Williquette a fazer questões a você, César, e você vai responder, se possível, e necessita minha ajuda, pode chamar, tá bom? Por favor, Gleison. Bom dia, obrigado. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, participar dessa banca, né? Eu sugeri fazer hoje de manhã, porque é feriado hoje, então à noite seria mais difícil. E queria ser recompensado. Não, eu vou recompensar, porque a gente não dá também, né? Sendo um aluno no atual agora, né? Mas então, para o trabalho, César, a gente sabe que o TCC, ele toma muito tempo quando você faz com seriedade, né? E, além disso, vocês têm muita... como o curso EAD é um trabalho mais quase que solitário, né? Mais autônomo. Então, é mais difícil ainda, né? E a gente sabe que você também tem atividade, trabalho e tal, então... Quero parabenizar pelo trabalho, tá certo? Tem algumas observações que eu vou fazer aqui, mas é mais a questão da informação do texto mesmo, e não achei nada assim de absurdo, não, mas alguma coisa que tem que ser só ajustado. Eu vou fazer um comentário aqui. Você tem aí um trabalho, aí em PDF, fácil para botar o resumo aí, para a gente ver? Segue, não. Compartilhar, só um aí, César. Vou colocar. Se você quiser, eu coloco aqui. Se tiver já fácil aí, professor. Senão, aqui também não é. Poder colocar. Um instantinho. Ué, cadê?
Ele estava aqui agora. Não, tudo bem, posso ler para você que eu fiz uma anotação aqui, depois você verifica aí, tá certo? Não tem problema não, fica aí. Certo. Bom, claro, não, veja. Isso aí eu tenho que estar aqui do seu resumo. O objetivo do trabalho foi propor estratégias didático-metodológicas com GeoGebra na abordagem matemática de quadrantes no plano cartesiano e entendimento para visualizações de imagens mais abstratas. As estratégias metodológicas foram elaboradas para que professores e alunos tenham um roteiro de orientação. Veja, você disse que você vai propor estratégia, não é isso? Certo? Sim. Sim, professor. Certo? Você Certo. Não. Eu estou aqui tentando visualizar exatamente a página. Só um instantinho. No resumo, tem aí uma frase do texto mesmo que diz assim: o objetivo do trabalho foi propor estratégias didático-metodológicas com GeoGebra na abordagem matemática de quadrantes do plano cartesiano de entendimento para visualizações e tal, certo? Certo. Veja, você disse que eu propor estratégia. Eu procurei assim no texto, talvez eu tenha me perdido, e eu não vi, por exemplo, um trecho falando de uma estratégia. Vamos fazer assim, um plano de atividade, um plano de aula, um roteiro mesmo, no fim, do texto. Entendi. Tranquilo? Uma ação mais prática e objetiva, né? Mais detalhada. Cadê a estratégia? Sim, Gleison, se você quiser, eu posso responder isso aí. Não. Não. Sim. Porque realmente isso tem que ser corrigido, o que você comentou agora no resumo, você sabe melhorar, porque essa era a proposta inicial para a gente fazer. Só que quando uno se depara, eles já pagaram cálculo 3. E eu me di conta depois que a preparação, eles precisavam ainda aprender muito mais do que estava em cálculo 3, então eles tiveram que voltar atrás e estudar as quádricas. Aí que acontece, a ideia final minha não é terminar o trabalho aqui, é que finalmente sejam realizados pequenos programas que o aluno possa reproduzir em casa de forma independente, como ele pega uma figura ou essa equação quadrática que visualize do lado a figura associada com os parâmetros. Isso é a base de GeoGebra, mas esse programa tem que ficar independente. Então, o que acontece? O final que eu me estava pretendendo é fazer material para o ensino do cálculo 3 e o ensino da, como se chama, na geometria analítica de nosso curso, que eu acho que estava precisando. Por isso que isso, para mim, é o que você observou agora, está errado, porque a gente não chegou aí, porque realmente é muito caminho. Eu acredito que se eu conseguir outro estudante para trabalhar nessa direção, esse estudante posso ele preparar para que ele comece iniciando por um trabalho de César, de continuidade e terminar lá. Tá bom? Então, uma outra observação ainda no resumo, que veja, você faz muito mais coisa do que você fala no resumo. Você diz assim, ó, o resumo cadê? Você fala muito de... Cadê? Eu notei aqui. O resumo foca excessivamente na educação básica, mencionando o ensino das primeiras noções sobre plano cartesiano e a divisão em 4 regiões chamadas de quadrantes. Você fala isso no resumo, mas no texto você tem muito mais coisa do que isso. Então, ficou muito pequeno que você fez no texto, ou seja, você não deu o peito direito. Você tem mais coisa lá, uma coisa mais complicada como álgebra linear, diferencial, e aqui no resumo você complicou simplesmente o plano cartesiano e os quadrantes, falando dos quadrantes, só isso. Entende? Entendi. Certo. Então, tem que deixar bem claro que você está falando também de outras coisas mais profundas, mais, né, como eu vou falar de geometria analítica. Entendeu? O trabalho foi mais além do que eu estava no resumo ali. Né? Então, quem lê o resumo não vai achar que tem alguma coisa sobre cálculo diferencial, sobre quádricas e cônicas, não vai. Entende? Porque o resumo então você é uma carta de apresentação do trabalho. Tá certo? Então tem que só acho que ajeitar isso aí. Agora,
Tem uma coisa que me deixou aqui, eu marquei direto no texto, deixa eu pegar aqui. Se você pegar no capítulo 1, tem o seguinte texto, né? Nesta unidade, estudaremos e definiremos as quadras, como, por exemplo, superfícies cilíndricas, elipsóides, hiperboloses e paraboloses, a partir das suas equações gerais, dadas as definições do segundo grau, em 3 variáveis, usando ferramentas algébricas como matriz determinante, polinômio, característicos, altos valores e outros fatores, introduzidos nessa unidade. Capítulo 1, certo? A introdução. No capítulo 2, você escreve uma coisa aqui, ó. Espera, César, desculpa, Gleison, capítulo 1 onde? Capítulo 1, no início. Sim. Vou botar aqui. Peraí. Vou botar aqui. Aqui a cabeça. Vou botar aqui. Dime, a primeira página. Capítulo 1. Peraí, deixa eu pegar aqui o texto. Eu olho para cá. Peraí. Marca no PDF e envia para ele, Gleison. Quando tu lê no PDF. Na página, peraí, capítulo 1. Na página, aqui na minha página, está na página 22. 22. Pronto, já estou aqui na página 22. Nesta unidade, né, no terceiro parágrafo, você vê um parágrafo, quinto parágrafo. Nesta unidade, página 22. 22, será 22. Pronto. Estou no caso aqui. Um, dois, três. Nesta unidade, no segundo parágrafo, né? Nessa unidade, exatamente. Não é assim, né? No caso, né? É antes do 1.1, né? Antes no final do 1.0, assim. Isso. Tá certo? Estou observando aqui. Veja aí. Nessa unidade, assim, aí. Achou? Nesta unidade, estudaremos e definiremos as quádricas, como por exemplo, não é isso? Pronto, aí tem essa coisa aí. Aí, se você vai para a página. No capítulo 2, página 27, no início, tem um texto que se gosta também. Neste tópico. Nesta unidade e aqui neste tópico, né? Eu estou perdido. Então está redundante, entendeu? No início do capítulo 2 de quádricas, professor. Na página 27 do documento, do TCC, não do PDF. Isso. Pronto. Aí somente esse texto aí, para poder você não ficar aqui. Eu visualizei aqui. Agora deixa eu só ver aqui. É só você ver que está redundante, você já precisa lá em cima. É verdade. Inclusive fala de todas as ferramentas algébricas, de todas as operações. Tranquilo? Ok. A diferença só é aqui unidade para tópico, né? Mas a coesão é a mesma. Mas a questão de ajustar mesmo, não tem problema não. Perfeito. Ok, professor. Pronto, o meu também aqui, as observações, parabéns mais uma vez. Tá? Se você quiser, eu te mando a marcação, você não apoia aí, né? Se você quiser, eu mando para você o PDF. Certo. PDF marcado. Ok, eu agradeço. Parabéns aí, parabéns ao William pela orientação. E a proposta é muito boa, William. Essa ideia do TCC, eu acho que se você achar um outro aluno Sim. fazer um trabalho, vai com o trabalho dele aí, né? Nessa linha. Vai ajudar muito, Gleison, sabe? Isso eu pensei, cara. Uma coisa de ensino, né? Entendeu? Acho que vale a pena. Bem, parabéns aí, será sucesso, viu? Obrigado, professor. Até mais. Obrigado. William, por favor. Bom dia a todos.
Primeiro, vou parabenizar César pela apresentação, pelos anos aí na graduação, de estudo. É um rapaz, assim, muito dedicado, né? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim, eu escuto bem. Então, muito estudioso, muito dedicado. Eu acompanhei quase todo o processo do César, né? Eu notei algumas coisas aqui eu vou começar pelos pontos positivos, vou ser breve, e eu vou falar alguns pontos que devem ser corrigidos, que eu acho que é importante essa correção. Mas, deixa eu ver aqui, subir aqui. Então, eu gostei do tema, a proposta realmente é muito importante e é relevante mesmo, porque quando você vai estudar na graduação, falta essa percepção geométrica. Os alunos já vêm da escola básica também com algumas defasagens, eu acho que a dificuldade da geometria analítica é justamente essa, a parte visual geométrica, essa parte geométrica fica muito abstrato para os alunos, e eles não conseguem concluir passos lógicos justamente porque não tem essa abstração. Então, você trazer o GeoGebra para mostrar e visualizar que aquela equação descreve aquela superfície, realmente é uma coisa muito importante. Eu acho que os professores deveriam, sim, saber manipular e usar mesmo, sabe, a aula. Mostrar, pessoal, essa equação faz na mão mesmo, então, e depois falar no GeoGebra. Eu acho que é realmente uma coisa que deve ter. Nós estamos no século XXI, né? Então, vamos lá, deixa eu ver mais. Então, o problema foi relevante, né? Deixa eu ver, integração. Então, teve essa integração também entre geometria analítica e algo linear, muito, muito interessante, eu gostei. Inclusão, transformação. Agora, eu vou falar rapidamente sobre alguns. Eu acho que deveria ter um cuidado maior na revisão do texto, porque eu encontrei diversos errozinhos tipográficos, de ortografia, até mesmo de erros de equações mesmo, certo? Por exemplo, oi? Você no PDF tu podes marcar isso, ou seja, tu você pega um PDF e tem uma forma de tu marcar e colocar em amarelo ou em verde, ou sublinhado, aí tu coloca e manda para nós. Tá certo. Só vou falar só dois exemplos, porque tem um bocadozinho, assim, aí eu fiz um relatório com todos os erros, a série corrigir, né? Erro de troca de nome, mas dois me chamaram a atenção, eu acho que é importante só falar para você entender a natureza do erro. Por exemplo, na página, acho que foi na página 36, aí César fala que a esfera é uma bola. Deixa eu botar aqui no meu PDF. E não é uma bola, né? Exatamente, não é uma bola. Não é uma bola mesmo. É uma superfície, né? Então, em linguagem matemática, ele deveria trocar esse nome por uma superfície, porque a bola, né? A bola, ela é menor ou igual, né? Mas pode ser menor, pode ser menor igual, né? Mas para a cabeça dele, ele não faz distinção, porque ele é solto dele agora em análise. Sim. É verdade. Pronto, é só ter esse cuidado e só reescrever, não tem... Isso não compromete o trabalho, né? Mas na cabeça dele não ia determinar essa diferença. É verdade. César, depois eu te explico por quê. Tá bom? Ele tudo bom. Mas eu entendi. Pronto, sim. Aí tem esse tipo essa correção a ser feita, né? Tem, acho na página 37, só mais uma pra gente... Porque se eu vou falar, né, os erros assim, não vale a pena, porque são 20, né? Assim. Mas assim, na página 36, 37. Acho que é mais abaixo. Que tem a equação x² sobre 4 mais y² sobre 9 mais z² sobre 16. Aí não é 16, é 36. Ah, sí, es verdad que las últimas ecuaciones no están a 37, elas não concordam, eu sei. Não é pronto, né? Eu desses tipos assim, mas não compromete o trabalho bem. Não. Porque que acontece? Eu falei para César que ele tinha que revisar aí. Porque quando você coloca a figura lá e coloca a fórmula, a veces você copia de um e coloca outro e você tem que estar conferindo se dá. Tá certo? Isso é um trabalho, isso é uma coisa que a gente ficou.
Porque eu fiquei para César, não te preocupe, porque a gente não tem tempo. E eu falei, você depois da defesa, você pode consertar os erros e você ainda fazer mudança até a hora em que você a entrega na biblioteca. Tá certo? Tá bom. Sim, já sei. Pronto, então eu vou mandar. Eu posso enviar para ele, ele pode encaminhar para você, né, pessoal? Sim. Envia para ele. O relatório que eu fiz de ajuste, que realmente eu acho que é importante esses ajustes. Isso é importantíssimo, porque é um trabalho dele e ele deve agradecer, porque ao final vai ficar impresso na biblioteca e o melhor que fique, melhor. Tá Sim, certo? perfeito. Então é só isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e parabéns, César. Obrigado. Obrigado pelas verificações também aí. Nada. Então, gente, eu vou ter que fazer uma reunião, vou sair daqui, vou parar a gravação para que não fique muito longa e a gente volta depois de debater, tá bom? Eu vou fazer... Sim, Gleison? Não, você pode sair daqui. Não, a gente vai sair daqui, eu vou tirar o áudio e chamar você no WhatsApp, tudo bem? Mas tem que sair e você não. Não entendi, Gleison. Você pede para sair da aula sala, só tem nós três. Eles não vão a sair, sim, eles não vão a sair. Que a gente vai a ficar ausente somos nós, tá bom?